Sejam bem-vindos ao Auto RPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Hoje é dia de responder uma questão que surgiu nesta caixola. Eu estava voltando de um track day com o Sandero RS lá de Interlagos, passei na frente de uma concessionária da Renault e aí me surgiu uma dúvida. Concessionárias, elas servem somente para vender veículo 0 km e fazer revisão de garantia ou vai além disso? Então eu peguei meu telefone, liguei para a Renault e eles falaram, vai numa concessionária nossa para entender e responder essas questões. Então, senhoras e senhores, vamos nessa! Pessoal, para responder as minhas questões aqui, Regis, responsável pelo marketing de pós-venda, tudo bom, mestre? Tudo bom, bem. Primeiro de tudo, obrigado por receber a gente aqui. E, cara, eu tava voltando esses dias de Interlagos, no track day com o meu Sandero RS, que é um carro que a gente nem usa no extremo ali. Mas a minha dúvida, ela vai tanto para o usuário do Sandero RS, quanto para de um Renault comum, né, digamos assim, que não é de pista. É o seguinte, a gente olha a concessionária, e normalmente a gente tem aquela ideia principal de quando a gente entra numa concessionária para comprar o carro, e a gente tem a ideia do adquirir o veículo ou trazer o carro para uma revisão, como é que se diz, de garantia. Sim. Vai além disso, termina por aí, como é que funciona uma concessionária? A gente tem muito mais para oferecer do que somente as revisões do período de garantia, né? Então a gente tem um programa que a gente já criou há algum tempo atrás, que a gente chama de oficina de ofertas, que é justamente para esse cliente que já saiu do período de garantia ou então já não faz mais as revisões junto com a gente aqui na Renault, e ele tem os serviços pontuais, a troca de pastilha, a troca de disco, e esse programa se chama Oficina de Ofertas, onde a gente inclui a peça mais a mão de obra, e são preços tabelados por todo o Brasil. Então, onde você for, você encontra essas ofertas por um preço muito competitivo, se não o melhor do mercado. Por exemplo, a gente tem o plano aí que a gente acabou de lançar, de volta para a Renault. Então, a gente tem uma oferta que é troca de filtro e óleo por R$ 199, a partir de R$ 199. Então, assim, é impressionante o que a gente conseguiu fazer e o quanto de clientes antigos, depois, fora da garantia, estão voltando para as nossas oficinas. Está sendo um sucesso. Agora, a grande questão é, eu, por exemplo, tenho um Sandero RS 2022. Então, ele é um carro que já saiu do seu período de garantia normal. Eu posso trazer ele para cá, então, se eu estou entendendo, para fazer uma revisão ou uma manutenção dele, correto? Sim, correto, corretíssimo. Se eu tenho um Clio 1999 1.0 lá, inclusive é legal lembrar dessa parte da história, né, que o Clio foi o primeiro popular a ser lançado no Brasil com airbag duplo, né? Depois o pessoal foi correndo atrás. Se eu tenho um carro mais antigo, se eu tenho um Scenic, um Megane Grand Tour, um Clio, esses carros, eles ainda têm espaço, digamos assim, dentro de uma concessionária? Sim, com certeza. Que é por isso que foi criado os pacotes de serviços, né? Que são esses 40 serviços que a gente tem e preço tabelado, reforçando novamente. Então, por exemplo, tudo isso eu vou tentar contextualizar no Sandero, mas já entendendo que isso se aplica a outros carros. Eu trouxe meu Sandero, que ele tem um determinado desgaste das peças pelo uso dele, pista principalmente, mas um carro com 90 mil quilômetros, vamos colocar assim. Existe então para vocês pré-estipulado, por exemplo, numa revisão de 90 mil quilômetros, esses itens têm que ser verificados e checados? Sim. Assim que funciona? Sim, sim, sim. Que aí está dentro do programa de manutenção preventiva, né? Perfeito. Isso vai até 100 mil quilômetros. Você está dando um exemplo de 90 mil. Sim, existe. A minha revisão já vai ser de 100 mil, digamos assim. Já vai ser de 100 mil, exatamente. E aí os nossos mecânicos vai ter ali todo um checklist que ele precisa passar, dar a volta no carro, checar todos os itens. Claro, vai ter os itens que são obrigatórios a troca, mesmo com 90 mil quilômetros, né? E isso vai ser trocado e isso está contemplado no nosso programa de revisão, não de manutenção, mas de revisão, considerando que é aquele cliente que volta todo ano, tal. E no teu caso, mesmo o cliente que não fez a primeira, a segunda ou a terceira revisão, mas quer fazer, comprou o segundo, está comprando o carro seminovo. Quer trazer para a concessionária, comprou o seu primeiro carro, é um Renault e quer entrar no programa de revisão. Ele pode começar pelo quarto ano. Olha só. Claro, não está mais na garantia o carro. Perfeito. Mas ele vai ter a segurança do serviço realizado dentro da Renault. O interessante é quando você está falando desses itens que têm que ser verificados e também dos itens que têm que ser trocados numa determinada periodicidade ou quilometragem, lembra muito a aviação. Quando a gente fala de aviação, eu lembro do Lito, do Aviões e Músicas, que é uma das nossas maiores referências, falando que peças de avião, por exemplo, você não espera quebrar para trocar. Que é o caso da correia dentada, né?
Excelente, que é o caso da correia dentada. É exatamente isso. Todo mundo sabe que se você não trocar na hora que tem que trocar e ela quebrar, você vai ter um prejuízo muito maior do que fazer o manutenção custo adequada da correia dentada. É que interessante isso. É, porque é interessante, o exemplo da correia dentada, ele é preciso, digamos assim. Porque às vezes você pega um carro que não é usado no extremo e tudo mais, aí o pessoal vai, abre, não, tá bonitinha. Mas espera aí, ela foi desenvolvida para ser substituída a cada tantos mil quilômetros ou um determinado período. Exatamente. Passou disso, está fora da validade. Então você tem que substituir, fazer a manutenção preventiva. Exatamente. Né? E a preventiva, pessoal, é sempre muito mais acessível do que a corretiva. Com certeza. Podem ter certeza, né? Com certeza, com certeza. A gente que está ali do outro lado fazendo todos os planos, pensando sempre quanto o cliente vai gastar para ter o seu carro em perfeito estado, sabe que realmente o impacto que isso vai gerar no bolso do cliente se ele não fizer a preventiva, né? Sensacional. Ó, a gente já está traçando uma linha de raciocínio aqui que eu estou aprendendo tudo agora, pessoal. Então são coisas que estão vindo. Eu vou te metralhar de perguntas, com todo respeito do mundo. Só espero ter a capacidade de responder, cara. Vai dar tudo certo. Olha só, a gente então tem planejamentos, por exemplo, para um Sandero RS com 100 mil quilômetros, vocês já sabem que vocês vão olhar, verificar, substituir e fazer a verificação preventiva ali. Preventiva, exatamente. Perfeito. Então, mas caso tenha algum serviço que esteja fora dessa revisão, a gente vai para onde? Para a nossa oficina de ofertas. Que é tudo dentro do mesmo espaço. Que é tudo dentro do mesmo espaço, dentro da nossa oficina, mas é o programa que o cliente pode se apoiar e saber que ele vai encontrar a troca de embreagem para aqueles 100 mil quilômetros com preço tabelado, preço fixo, se não o melhor preço do mercado. Outra coisa que eu acho que é pouco conhecido sobre concessionárias, de modo geral, que eu vi alguém falando aqui, mas era a parte de você tem, quando você faz o serviço para uma concessionária, uma garantia. Sim. Certo? Sim. É garantia de peça e garantia de mão de obra. Exatamente. Então, todo serviço que você fizer dentro de uma concessionária Renault, você vai sempre ter 1 ano de garantia. E isso não tem preço, né? É isso que Porque eu ia perguntar. é o conforto de você saber que você levou o seu carro para um técnico, um mecânico especializado, que passa por treinamentos anuais dentro da nossa casa, que a gente chama de Renault Academy. Olha que né? legal. Ele é dedicado, ele é especializado em todos os problemas que acontecem num carro Renault. E aí você traz para fazer a revisão, a manutenção. 2 meses depois, aparece um problema, aonde você vai levar? De volta para a concessionária. Então, digamos assim, o serviço está pago e ele tem uma garantia para te dar uma tranquilidade, digamos assim. Exatamente. Eventualmente, troquei uma bomba d'água. Eventualmente, a bomba d'água nova pingou. Volta na concessionária e faz... Sem titubear. Simplesmente volta, fala com os nossos mecânicos, com o nosso consultor de serviço. Ele vai lembrar certamente de você, vai estar no nosso sistema, enfim. E a gente vai... Eu falo de lembrar porque aqui também tem uma questão que a Renault ela é uma marca humana. Ela preza pela proximidade com a pessoa. Então também não é só a questão do sistema, né? Ele vai lembrar que o Murta veio aqui e ele fez o serviço. Né? Então... O Murta veio aqui e fez uma arruaça na oficina. Né? Então, de uma certa forma, ou talvez totalmente, uma concessionária Renault é uma oficina também? Com certeza, com certeza. Eu até falo que antes dela ser concessionária, ela é uma oficina, porque para você vender o próximo carro, a venda acontece na oficina, né? Porque você encanta o cliente com o seu serviço de qualidade e aí ele fica na marca e ele vai comprar o seu próximo carro. Perfeito. Né? Mas trazendo para a oficina, vamos dizer, se a gente puder, vamos tentar aqui fazer aqui a jornada, né? Como que é o cliente dentro da oficina, né? Eu cheguei aqui, preciso fazer... Exatamente. Preciso fazer a revisão no meu RS. Preciso fazer a revisão do seu RS. Certamente você entrou no nosso site, você conseguiu pesquisar qual é o preço da revisão, qual o preço da manutenção de alguns serviços, caso seja necessário, tenha que ser feito. Então você já entendeu quanto você vai gastar. Eu agendei online. Você faz o agendamento online, porque você já sabe que os preços são acessíveis, você fala, vou agendar no horário que eu quero e no dia que eu quero. Claro, existe uma agenda, e essa agenda tem que ser... Vai estar todo lá mundo tem que se conversar, né? Exatamente. Então você conheceu o preço, agendou no melhor dia e melhor horário da sua conveniência, você sabe como você vai pagar, porque você pode pagar em até 5 vezes. Então, isso faz uma diferença, né? E aí você sabendo que tem a segurança, a qualidade, o mecânico especializado e as ferramentas especializadas,
Isso tudo fecha o pacote para a tua tomada de decisão de você sair de casa e trazer o carro para a oficina. É uma coisa muito interessante lembrar, acho que não menos importante a gente falar sobre peça genuína. Né? Além da mão de obra especializada que você está falando, dos equipamentos e tudo mais, tem as peças genuínas que são, tipo, o risco de um problema são mínimo. Tanto que a gente sempre vai peça genuína, peça original. Genuína a gente nem fala, genuína é muito mais, né, pomposo, digamos assim, mas são as peças originais. Peça original. Exatamente. Peça original. E a gente sabe, né, como a gente trabalha nesse ramo, e como todo um bom mecânico sabe que a gente quer fazer o serviço certo na primeira vez. Para não ter que refazer. Para não ter que refazer. E todo mundo sabe que a peça original é a única que garante que isso vai acontecer uma única vez e você não vai precisar refazer o serviço. Com isso a gente tem então a noções de valores, a gente agenda online, a gente vem para cá, está explicando com mão de obra especializada, com ferramenta especializada, com peça genuína, escutado e aprendido tudo isso sobre uma concessionária que eu não... Sem brincadeira, é muito educativo. Sim. Falando muito sério, porque eu vivo nesse mundo, carro, pista, não sei o que e tal, mas fala... Tem tanta coisa importante, interessante, tanto serviço para a gente conhecer que é muito educativo. Então, já de antemão eu agradeço a oportunidade. E é uma quebra de paradigma, né? Sim. Porque é você quebrar e tirar da cabeça do cliente ou do mecânico que a concessionária, ela é cara, eu só posso fazer serviço no carro em garantia, nos 3 primeiros anos. Não, a concessionária, a Renault está preparada para atender o veículo durante a sua vida inteira. Tá. Né? Então... Tem uma pergunta agora. Agora vou jogar a batata quente na sua mão. Vamos. Você falou, a gente está preparado para receber o carro. Eu sou feliz, mas muito feliz, proprietário de um Renault Sandero RS. Agora com quase 94 mil quilômetros, 2022, já fora do período da garantia. O meu carro tem algumas modificações que eu fiz. Então, por exemplo, tem alteração no escape, são modificações leves, digamos assim. Esse carro ele ainda pode receber uma manutenção? Isso é bem específico, mas ele pode receber manutenção numa concessionária normal? Com certeza, com certeza. Você, de novo, você vai se enquadrar no plano de revisão do veículo, né? Que está lá dentro do seu manual do proprietário. Bom, a história é a seguinte, já aprendi muito hoje, mas eu não vou perder o embalo. Eu já estou com o Sandero RS dentro de uma concessionária da Renault. Existe alguma possibilidade da gente fazer uma revisão no Sandero e eu acompanhar de perto para poder ver como é que funciona? Claro que sim. Agora, e mais um detalhe. Oba! Quando você traz o seu carro para fazer a revisão ou a manutenção, você tem ainda o direito de, enquanto o serviço acontece, você fazer um test drive no nosso Kwid E-Tech 100% elétrico. Então, isso para você e para todos os clientes que estão nos assistindo. Senhoras e senhores, então agora a ideia é que a gente tivesse 2 vídeos, porque eu queria encerrar isso aqui e fazer o... Mas é que o test drive, ele está sendo indicado para quando a pessoa está aguardando o serviço. Exato, porque assim, tem cafezinho, tem lugar para sentar e tem a oportunidade de conhecer um negócio novo. Então, pessoal, já aviso vocês. Eu estava querendo fazer esse vídeo para entender e fazer o vídeo da revisão. Eu vou fazer um 3º vídeo. Enquanto a gente faz a revisão, na hora que eu deixar o Sandero de lado ali, eu vou pegar o Kwid, então o E-Tech, e dar uma volta e conhecer o carro, porque eu não andei no E-Tech ainda. É incrível. Esse final de semana eu passei o final de semana com ele. Meus filhos adoraram. É um negócio assim, muda o seu modo de pensar, de como dirigir um carro. É uma outra experiência. Que sensacional. Bom, mestre, eu queria agradecer demais pelo tempo, pela atenção e pelas informações. Obrigado. Aqui no Auto RPM eu sempre falo muito assim, se não for para agregar, a gente não faz. Então é muito importante para mim poder criar novas noções, aprender como vocês estão passando informação para a gente. Então, só gratidão. E vamos para cima agora fazer a revisão do Sandero. Boa. Quer deixar um recado pessoal? Ou... Não, com certeza. Eu acho que é super importante a gente também, você me dá essa oportunidade de trazer para o público tudo que a gente faz aqui dentro da Renault, né? Em termos de serviço, o como a gente pensa em prover o melhor serviço para o cliente com o melhor custo-benefício, né? E toda a segurança, qualidade que a gente já acabou de falar aqui. Muito bacana. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Senhoras e senhores, acompanhem e a gente se encontra amanhã durante a revisão do Pandeirinho RS. Falou!